Olá a todos que nos acompanham, estamos ao vivo, mais um podcast, esse é o nosso Pod Live, durante toda essa uma hora, né, a média de uma hora que nós temos sempre no nosso podcast, a gente vai falar aqui sobre fé e religiosidade, tradições religiosas. Será que elas ajudam? Será que elas atrapalham? Será que em momentos difíceis essas tradições religiosas realmente funcionam diante daquilo que você está vivendo? E a gente vai falar sobre isso durante toda a nossa programação aqui, esse podcast. Você pode enviar um link, encaminhar para amigos, conhecidos, familiares, porque eu tenho certeza que esse assunto vai agregar, vai trazer um crescimento espiritual para todos que nos acompanharem. Tá bom? Aqui com a gente, pastor Rafael Viel, tudo bem? Tudo bem, bicho? Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos e uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham. E também a nossa convidada Daniele Antunes, que é formada em jornalismo, mas ela é empreendedora, né? E passou por uma situação como essa que a gente estava falando, não é isso, Daniele? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite, né? Por estar aqui. Realmente passei por uma situação delicada. Quando a gente precisou, não funcionou, né? Tudo que a gente aprendeu... A tradição religiosa... Na hora do vamos ver, a gente não tinha... Se você quiser colocar um pouquinho a cadeirinha mais para cá, ficar perto do microfone, fica até melhor. Fala um pouquinho embaixo. É. E, enfim, eu acho que vai render nosso assunto hoje, espero sim. Porque o que acontece? Por que a gente está entrando nesse assunto, né? Hoje, domingo de Páscoa, domingo Sim. da ressurreição, e a gente sabe que por detrás de tudo, né, de toda a Semana Santa e principalmente no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, tem muita tradição por detrás. E a gente sabe, e a gente tem visto, infelizmente, são tradições que às vezes não têm um fundamento e não auxiliam as pessoas em tempos de luta e de dificuldade. A gente sabe que a fé tem sido a arma para a gente poder vencer todos esses obstáculos e, por muitas vezes, a religiosidade ela acaba nos distanciando. A pessoa faz uso de uma tradição, ela pratica uma tradição religiosa e aquela tradição religiosa às vezes mais atrapalha do que ajuda. A gente pode dizer o seguinte, né, bispo? Fé e religião não são sinônimos, ao contrário do que muita gente pensa, imagina, uma coisa não tem relação necessariamente com a outra. Nós sabemos que estamos num mundo cheio de religiões, né? E as pessoas costumam dizer o seguinte, cada um escolhe a sua, de acordo com o que decide acreditar, de acordo com o que gosta, mas quando nós falamos da fé, a fé é uma só, e é aquela que está pautada e norteada na palavra de Deus, e por isso traz os devidos resultados. O que você, Daniele, né? Daniele, você passou que você tinha uma religião, né? Eu posso dizer não só a questão da religião, você conhecia tradições religiosas, você tinha uma religiosidade, mas o que você passou e qual foi o benefício? Não teve benefício? Como foi? Teve, com certeza. Na verdade, eu, desde os 3 aninhos, já fui colocada para estudar num convento, né, no colégio católico. Foi escolha dos meus pais. Eles queriam que a gente tivesse o melhor em relação a ensino e para manter os princípios da família, valores, enfim. E eu cresci cercada, né, de pessoas bastante religiosas e com pais que frequentavam religiosamente. Todos os domingos nós íamos à missa, a gente tinha toda uma reverência com tudo que a gente aprendia. É interessante, só fazer um adendo aqui, para todas as pessoas que nos acompanham, e que religiosidade, ela está em todos os lugares. Exatamente, não é uma instituição, não. Até porque... religiosidade, tem gente que frequenta igrejas evangélicas, frequenta Universal, frequenta outras, não adianta, e carrega consigo religiosidade. Então aqui a gente está falando... sobre religiosidade em si, num geral. Num contexto, conceito de religiosidade. Num contexto geral. Exato. E aí faz parte da minha história que neste momento cresci, né, desde sempre, protegida, com todo o cuidado que eles tiveram. Mas o fato é que, aos 12 anos, eu perdi o meu pai. O meu pai, que era cheio de disposição, de energia, muito trabalhador, provedor, ele que era o guerreiro, né, da família, que veio do interior de Minas, do norte de Minas, para lutar pela família, como a maioria das histórias aqui dos brasileiros. E
E aí o meu pai veio com essa força de vontade, com essa coragem e conseguiu, lutou e começou muito pequeno e foi conquistando. Mas aos 45 anos, tudo mudou, né? Ele foi atender um cliente e num acidente de carro ele bateu, né, na Fernão Dias e nunca mais voltou. E aí neste momento de muita dor, onde a gente... Você tinha quantos anos, né? 12 anos. 12. Era Tem muito irmãos? jovem. Tenho mais 2. Uma irmã 1 ano e 2 meses mais velha que eu e um irmão 4 anos mais novo. E o que acontece é que neste momento, no auge da dor, né, da perda do meu pai, a minha mãe, que era muito mais religiosa do que eu, né, que uma jovem que ia porque acompanhava os meus pais, ela perdeu totalmente o chão. Nós perdemos, né? Nós ficamos abalados, desestruturados, porque, como eu comentei, ele era o provedor. Mas o que acontece é que a minha mãe queria morrer a todo custo. Ela se entregou completamente. E ela só saía da cama no 7º dia, ela saiu da cama, no 14º dia, ela foi, enfim, cumprir com o que tinha sido nos ensinado, mas ela queria morrer. Ela falava que tinha que ter sido eu, porque não fui eu, não podia ser ele. Ela ficou sem rumo, sem direção. E foi neste momento de muita dor, da perda, que é um momento delicado, né? Ainda nessa primeira semana de luto, que eu me lembrei de um dia na minha infância que a minha mãe deu carona para minha tia, que já frequentava, né, a Universal. E aí a minha prima falou assim, deixa a Dani comigo, tia, a gente vai brincar, enfim. A minha mãe, não, de jeito nenhum, meu pai não estava nesse dia. Enfim, só para fazer um link, que anos depois, eu acordei com a lembrança desse dia que eu estive, né, enfim. E aí foi nesse momento que eu encontrei aí eu encontrei o que trouxe toda a diferença na nossa história. Mas eu posso dizer que mesmo nova, eu presenciei minha mãe com uma depressão profunda. A gente começou a perder aquilo que o meu pai tinha conquistado com tanto esforço, porque ela estava abalada emocionalmente. Não tinha estrutura emocional, não tinha estrutura espiritual nenhuma. E tinha uma religião há quanto tempo? Desde sempre. A gente cresceu, não tenho memória de sem religião em casa. Nós éramos praticantes e era assim, toda semana, todos os dias comemorativos, e cada conquista nós viajávamos. Meu pai ia para outro estado para agradecer algo que ele conquistava. Enfim, a gente era muito religioso, assim, com relação a frequentar, enfim, a instituição que a gente cresceu. E na hora que a gente precisou, não foi suficiente, né? Infelizmente, nós ficamos abalados, assim. E aí, a minha mãe, né, naquele momento, o que ela ia fazer, né? Eu acho que foi uma entrega, ela se entregou. E aí foi por isso que eu falei, não posso perder minha mãe, né? Já perdi o meu pai, eu vou perder minha mãe. Estava fora de questão. E foi daí que eu encontrei uma forma de lutar, e graças a Deus que funcionou, né? Por isso que eu estou aqui. Porque a gente vê na religiosidade, nas tradições religiosas, eu estava até falando esses dias, sobre atitudes que a gente toma. A gente demanda, às vezes, um esforço grande, mas quando a gente vai ver, não tem um resultado, às vezes a gente nem sabe por que está fazendo. Sexta-feira eu estava fazendo um culto e eu perguntei quem tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Várias pessoas levantaram a mão e eu perguntei para algumas pessoas por quê. Ninguém soube responder por que tinha. Aí uma senhora falou, não, porque minha mãe falou para fazer. Entendeu? Então, tipo assim, aí teve uma outra que falou assim, não, mas é para proteção. Não, é interessante. O Salmo, eu até abri aqui no Salmo 91, que fala, ele é meu refúgio, ele me livrará, não terás medo do terror noturno, me cobrirá com suas penas, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Nenhum mal te sucederá, tem muita coisa forte. Só que aí parece que as pessoas esquecem, é isso que eu falo, a tradição religiosa,
às vezes não me faz pensar. Por que eu faço isso? Sim. Né? É verdade. Porque isso aqui realmente está me conectando a Deus ou é só uma mera tradição? Uma repetição. Né? Uma repetição, uma religiosidade, algo mecânico que eu aprendi e que eu passo para os outros, eu passo para o meu filho. Eu não faço pensar. A fé nos faz analisar e entender certas atitudes. Por quê? Primeiro versículo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O primeiro versículo. Quer dizer, me faz entender que quem confia plenamente no Senhor pode desfrutar da sua total segurança, mas eu preciso estar na sua presença. Não é só abrir a Bíblia no Salmo 91 e esperar que Deus faça a parte dele. Aí a gente vê, né, bispo, a importância da pessoa, ela ouvir a Deus. Quando a Bíblia fala a respeito da fé, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diferente da religiosidade. A religiosidade pode vir da pessoa ouvir o pai, ouvir a mãe, como nós estamos comentando aqui, ouvir o avô, o tio, o pastor, o padre, o rabino, quem quer que seja. Mas se a pessoa, de fato, ela quer ter a verdadeira fé, viver a fé e ter o benefício dessa fé na sua vida, ela tem que ouvir a Deus, como o Senhor ensinou aí, a pessoa analisar o que diz a palavra de Deus e moldar o seu comportamento, a sua atitude de acordo com essa palavra, esboçando uma fé na mesma, e aí que ela vai ter o sustento necessário que naquele então a sua mãe, a sua família não encontraram, né? Exato. Aí veio... Porque não tinha... Era superficial, né? Não tinha profundidade, né? Infelizmente, era um discurso que não dava muito para compreender, né? Era cheio de boa intenção, era cheio de boas... Né? De muito caráter. Eu fui cercada disso, mas na prática não funcionava. Né? Infelizmente, não funcionava. Eu tenho memórias da minha mãe lendo a Bíblia. Mas, como hoje eu tenho um depois, é muito diferente. É muito diferente. Hoje é completamente diferente. Antes eu via várias atitudes. A própria Bíblia na minha casa era amarelada no Salmo 91. Ela era aberta há muitos anos ali. E não nos protegeu, né? Porque se fosse assim, se fosse para pensar, então... Enfim, é muito diferente a prática. Na prática, né? Quando a gente... É porque por mais que ocorra, não é que na vida do cristão não vai ter problema. Com certeza. Na vida de quem vive a fé, não vai ter problema, vai ter problema. Mas a gente tem um poder, eu costumo dizer que o cristão, quando ele vive a fé e não só práticas religiosas, ele tem um poder chamado poder de reação. Ele enfrenta a luta, ele enfrenta a batalha, ele enfrenta os momentos difíceis, mas ele tem a força para se levantar e reagir diante das lutas, que aí entra o que o próprio Senhor Jesus ele nos ensina. No mundo passais por aflições, todo mundo vai passar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Exato. Então esse vencer, essa força para vencer a circunstância difícil, é esse bom ânimo, é esse poder de reação que só tem quem vive a fé, não quem vive uma teoria religiosa. Porque a fé é um espírito, né, bispo? É o espírito de Deus em ação na nossa vida. Então, diante das lutas, das adversidades, dos problemas, até mesmo das perdas, o espírito de Deus é quem convence a pessoa. É quem faz a pessoa se lembrar daquilo que está escrito e continuar lutando e continuar avançando em direção ao que lhe está proposto. Eu costumo dar o exemplo daquele brinquedo, não sei se você... Eu acho que todo mundo conhece dos 30 anos para cima, o João Bobo. Sim. Né? Que você bate, ele cai, mas ele já levanta, ele já reage. De bobo não tem nada, né? É verdade. É um exemplo. Que de bobo não tem nada. Porque a pancada do mundo, todo mundo vai sofrer. Sentir, todo mundo sente. Cristão ou não cristão, da fé ou não da fé. Jesus chorou. Mas a questão é não ficar caído. Entregue. Né? É não se entregar diante da batalha. Então, esse poder, como o texto sagrado diz em Atos 1:8, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, vamos dar um exemplo. Esse poder é o que a religião não nos dá e a fé proporciona. Sim, eu gosto da expressão que a gente escuta muito na igreja, que a fé é inteligente, né? A gente aprende uma fé que ela funciona, né? Ela é exercitada, ela funciona. Não é uma teoria. Não é, na teoria
não muda nada, mas quando você aprende a raciocinar, aprende a colocar, começa a colocar em prática e logo aí sim existe resultado. É o que você falou, é analisar, é usar o que Deus nos deu, a massa cinzenta. O Bispo Macedo fala muito sobre isso, né? A gente precisa usar a massa. Porque para analisar. Eu sou de Deus, mas eu preciso tomar remédio para dormir. Quer dizer, eu não consigo dormir sem tomar um remédio. Mas eu sou de Deus. Tá entendendo? Sim. Eu sou de Deus, mas eu vivo internado numa clínica de reabilitação de depressivo ou de viciado, mas eu sou de Deus. Por quê? Isso não coaduna com o tamanho de Deus. Tá entendendo? Eu sou de Deus, mas constantemente enfrento o problema, penso em me matar. Já até cortei o pulso para tentar me matar. Mas, peraí, como que isso daí são coisas que não andam juntos, não andam parelhos? Não é verdade, são totalmente desconexos. Essa que é a realidade. Então, é que a gente não consegue entender como um Deus tão poderoso e o ser humano, que é frágil, mas aliado a ele, se torna essa pessoa. O próprio Deus, ele diz, fizeste-me um pouco menor do que Deus, no texto sagrado. Então, nós somos um pouco menor do que Deus. Nós temos acesso a ele quando desejamos, livre-arbítrio. Exato. Né? Mas se eu me entregar às tradições religiosas, não, eu sou de Deus, porque eu aprendi que ser de Deus é ir à igreja, ter uma Bíblia debaixo do braço, mas a pessoa não tem acesso a ele, não tem desfrutado das virtudes de ser de Deus. E uma coisa, né, bicho, que confunde, nubla, né, o entendimento de muitas pessoas religiosas, é o que elas sentem no momento que elas estão cumprindo os rituais religiosos. Normalmente é algo bom. Sim. É algo agradável, né? É algo que marca de uma maneira positiva a memória afetiva da pessoa. Então, como ela se sente bem naquele momento ali, ela pensa o seguinte, não, isso aqui é de Deus. Sim. Deus está aqui, eu estou agradando a Deus com isso aqui. Só que... saindo daquele ambiente... vai tudo por água abaixo, tudo se dissolve, né? Então é essa inteligência que a pessoa ela tem que usar. Peraí, se eu estou com Deus e Deus está comigo de fato, por que eu me sinto bem 1 hora, 2 horas, e as 22 horas restantes do dia eu tenho esse vazio, eu tenho essa depressão, essa insônia? Aí entra o que o senhor falou, uma coisa não combina com a outra. Porque uma coisa é ter luta, passar por momentos, mas outra coisa é você, esse momento já não é mais regra, né? Exato. Já se torna diário, já se torna parte da vida da pessoa. É meio que contraditório, né, bispo? A pessoa que está na religiosidade, ela sente, ela tem um momento de felicidade, mas ela vive triste. Ela tem um momento de alegria, mas ela vive vazia. Angustiada. Já quem vive pela fé pode ter um momento de tristeza, mas é feliz. Pode ter um momento de luta, mas carrega consigo a certeza da vitória. A gente sabe que o Espírito Santo faz toda a diferença, né? Nesse momento que a teoria não basta, né? Na prática, com o Espírito Santo, é onde a gente tem o controle, a gente tem o domínio, a gente passa pelas lutas, mas a gente sabe que vai vencer. É totalmente diferente. Faz total diferença ter o Espírito Santo. Aqui, assim, as pessoas hoje, eu não sei, é difícil explicar, mas olhando para a minha vida antes do Espírito Santo, a gente passa por lutas e você fica angustiado, você acha que é o fim, né? Por exemplo, eu fui buscar ajuda, encontrei a porta aberta, graças a Deus, mas parecia que era o fim, né? Eu fui na tentativa de encontrar a solução, porque a minha família tinha acabado ali. Era visível, né? É muito comum você ver órfãos todos perdidos, porque a gente perdeu o que era a base familiar. E aí a minha mãe totalmente entregue, então eu achava que não tinha, eu fui porque eu também não queria perder a minha mãe, né? E aí essa prática dessa fé que o senhor está comentando, essa fé inteligente, essa coisa de trazer para nós, é diferente. Porque tem alguns discursos que você quase não consegue absorver. É tão distante, é tão frio, é difícil até de entender mesmo. É como se Deus estivesse muito longe do acesso das pessoas. Exatamente. Né? E é justamente isso que eu falo, sabe? Eu falo que eu aprendi que eu poderia falar com Deus diretamente. Eu não precisava de terceiros, eu não precisava de outros, eu tinha acesso
como filha, né? Que ele era ele é o nosso provedor, ele é misericordioso, enfim, eu encontrei um acesso. Aí as coisas mudaram completamente de direção, porque não desmerecendo, mas eu dava uma volta tremenda e não conseguia solução, porque eu achava que ele estava realmente distante e que eu não poderia. Primeiro que eu achava que ele estava morto, né? Eu achava que ele permanecia na cruz e eu tinha um sentimento de dó, pena, de né? pena, porque coitadinho, né? Ele estava ali sofrendo e aquele sangue Ainda escorrendo. ferido, machucado. Exatamente, eu não tinha noção de que ele estava vivo e que ele poderia habitar em mim. Meu Deus do céu, eu não tinha noção disso. Não sabia disso. Eu achava que ele estava. E olha como o discurso é complicado, né? A gente escuta as coisas, mas na prática a gente sabe. Por exemplo, comemora-se a Páscoa, mas a gente continua achando que ele está na... Como assim? Ele vive, mas ele está lá? É difícil, né? Enfim, e aí foi nesse momento que eu entendi que eu poderia ter acesso a esse Deus, que aí eu comecei a receber alimento sólido, né? Alimento que realmente sustenta, que te dá força e que te motiva, mas não é passageiro, é uma motivação que te faz lutar, né? Essa fé que ela é praticada, que te traz o benefício, é o que transforma. Né? Então, assim, eu entendi que eu poderia buscar, esse espírito poderia habitar em mim, então eu vou fazer. Eu preciso primeiro me limpar, eu vou me limpar para ele habitar em mim, e é tudo muito claro, né? É tudo muito claro, é um discurso que não é difícil, não precisa muito raciocínio, a não ser que você, enfim, é muito fácil de entender. Tudo bem, então eu preciso abrir mão de algumas coisas para que ele habite em mim, então eu vou fazer isso. Eu não preciso mais, eu tenho referências, eu olho à minha volta, eu vejo pessoas que fizeram e que funcionou. Não tem nem Tipo que assim, questionar. você encontra histórias de pessoas que o seu presente, naquele momento, era o passado delas. Exatamente. Peraí, se funcionou, então pode funcionar para mim também. Não é aquela Exato. questão de ter que suportar, né? Exato. De ter que aguentar. Não, você tem que levar a vida. A vida é assim, tudo bem, a gente sabe que vai ter luta Sim, até o último sim. dia da vida. Mas ser massacrado por ela, por toda a vida, aí é uma escolha. Exatamente. Então, é isso que faz... É o que faz a diferença mesmo, né? Eu fui cercada por pessoas que falavam, faz assim que vai dar certo. Se você fizer isso dessa forma, vai funcionar. E funcionou. E aí entra também muito da humildade, né? Da pessoa entender, olha, estou fazendo desse jeito aqui, mas estava dando errado. Então, se a palavra de Deus orienta daquele outro jeito ali, e está dando certo para tanta gente, eu vou me submeter. Sim. Ainda que eu carregue essa tradição religiosa, ainda que toda a minha família traga consigo essa tradição religiosa, mas se isso não coaduna com a palavra, eu me desfaço disso e fico com a palavra. E é o que a gente vê lá, né, bispo, no exemplo do próprio Jairo, que a palavra de Deus relata que ele era um dos principais da sinagoga, um religioso, ele conhecia os preceitos lá, as tradições judaicas, mas ele viu que não funcionou. Tanto é assim que a filha dele morreu, então ele se desfez, ele se despiu daquela religiosidade e ele fez o que estava funcionando. Ele ouviu milagres que Jesus fazia, ele foi lá pedir então ao mestre que se manifestasse. E ele não foi de forma alguma rejeitado. Às vezes o que impede a pessoa de usar a inteligência é justamente esse orgulho, né? Sim. Não, mas eu sou tal, dessa religião, eu tenho aquela crença. Como é que agora eu vou abandonar, jogar tudo pro alto? Mas tem alguma coisa errada, né? Não está funcionando. É como Zaqueu, né, publicano, né, ele era cobrador de impostos, tinha defraudado muita gente, mas naquele momento que ele queria ver Jesus, subiu no sicômoro, subiu na árvore, ele se mostrou interessado. Quando o Senhor Jesus, que aí entra os religiosos, quando o Senhor Jesus falou, convém hoje entrar na tua casa, o pessoal começou a criticar o Senhor Jesus. Mas como assim, né? O Senhor Jesus, poxa, onde já se viu, ele diz ser o Messias, vai na casa de um publicano, vai na casa de um homem pecador, que aí vem os religiosos. Lá em casa não foi diferente. Com certeza, não, mas não é possível, só porque o pai, né, só porque ele faleceu, jamais ela viraria as costas para tudo que a gente construiu, porque tinha toda uma cerimônia, né?
E a gente pagou um preço, porque a gente andou na contramão, né? Imagina, a família inteira caminhando por ali, a vida inteira, e a gente, malucos, né? Fizeram lavagem, não é possível. Não, agora pronto, desandou de vez, né? Quer dizer, aquelas tradições que muitas pessoas carregam consigo, que já não tem mais efeito, é o certo. É o certo. Né? E quando você fala assim, não, eu preciso experimentar, porque me falaram que isso aqui é fato, isso aqui funciona. A vida toda eu tive que isso aqui na cabeceira da minha cama, mas eu não tive acesso a essa palavra como eu estou aprendendo. Né? Aqui eu estou falando, tô lendo sobre um Deus grande, minha vida está pequena, tô lendo sobre um Deus de milagre. E estão dizendo para mim que eu estou predestinado a sofrer? Peraí. Não é inteligente. Não é. E é interessante, né, bicho, que não existe essa rejeição com respeito a outras tradições religiosas, mas existe em relação à palavra de Deus. Se a pessoa ela vive numa tradição religiosa A e, de repente, alguém bate na porta da casa dela propondo uma B, tem gente que vai até incentivar, não conhece, lê esse livro mesmo, é bom você estar por dentro de outras culturas, filosofias, crenças, mas quando ela fala, não, vou crer na Bíblia, pronto, parece que ela ficou louca. Por isso que Jesus disse, sereis perseguidos por causa do meu nome, né? Não adianta. É isso. Bom, mas a diferença existe, né? E que bom que a gente conseguiu andar na contramão e que existe essa porta aberta que permite que a gente tenha esse acesso, né? Acesso à libertação, nos é ensinado de uma forma muito simples, que é só praticar. Né? Eu lembro que, com muita simplicidade, eu fui muito bem recebida. E eu escutei de pessoas extremamente simples que falavam assim, olha, se você fizer isso daqui, você não vai precisar falar.